compartilhar. Pode. Vocês estão vendo, gente? Ó, já fui pro agradecimento. Peraí. Tá certinho. Tá. Tá, compartilhar. Tá bom, obrigada. Boa noite, então, gente. Hoje eu que vou apresentar o caso clínico. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela, eu sou da MED 116 e eu conto com a participação de vocês, então quem quiser interromper, eu também vou perguntar. Espero que vocês ajudem a construir esse caso aí comigo. Então, iniciando pelo quadro clínico, a partir da admissão da paciente, a gente tem uma paciente de 21 anos do sexo feminino que se apresentou ao hospital com queixa de letargia. No momento que foi admitida, ela estava muito sonolenta e desorientada. E aí, essa queixa de letargia, vocês acham que só letargia é bem esclarecido ou tem alguma coisa para perguntar a respeito disso? Para a gente começar, assim, a desvendar. Eu acho que podia perguntar, né, quando que começou. Tempo. Se ela observou que foi por algum motivo específico, se isso está acompanhado de algum outro fator. Helena ia falar? Eu ia falar isso mesmo, né? Porque tem que ver a questão do tempo, né? Que ela está sentindo isso. E essas queixas, elas são bem gerais. Então, no momento, assim, não dá para a gente pensar muito bem. O único ponto interessante é que dessa primeira parte é a idade da paciente e o sexo dela. Esse é um ponto que pode significar alguma coisa com outras informações. Bastante jovem, né, a paciente. E a letargia realmente, igual o Daniel falou, é bastante abrangente. Então, a gente tem casos de que é um cansaço, né, físico e mental, mas pode evoluir até para um sono profundo. Então, muito bem essas perguntas que a Luísa e o Daniel fizeram. Então, em relação ao tempo, que foi a primeira coisa que falaram, esse sintoma de letargia, de cansaço extremo, fadiga, está presente nos últimos 3 dias. Então, há 3 dias ela vem sentindo isso e procurou o serviço hospitalar. E aí ela relata, né, detalhando mais, um cansaço físico e mental, sonolência diurna e falta de motivação para fazer as atividades do dia a dia. Então, ela não está conseguindo estudar, não está conseguindo fazer nada que ela fazia. E isso tem se intensificado nesses últimos 3 dias a ponto de incomodar mesmo. A respeito da sonolência, ela fala que, assim, sempre veio, mas ela achava que era mais preguiça, a mãe dela falava que era corpo mole e tal, mas nesses últimos 3 dias eles notaram que tinha alguma coisa bem diferente, porque ela estava realmente dormindo o dia inteiro, não queria levantar para nada, enfim. A partir dessas novas informações, vocês têm alguma consideração, mais alguma coisa para perguntar? Ou a gente parte para Tem que ver se tem alguma coisa associada e ver o momento de vida da pessoa, né? Porque pode ter acontecido alguma coisa que levou ela, sei lá, a dormir mal, alguma coisa assim. Essa sonolência diurna, né? Por exemplo, perguntar se ela dorme bem à noite. Porque ela falou que estava dormindo muito durante o dia. Mas aí, se a gente perguntasse como que é o sono dela durante a noite, ela vai falar que também dorme muito bem. Que ela só tem essa sonolência durante o dia, mas não é por passar a noite em claro ou por insônia no período da noite, não. Ela dorme sempre, na verdade. E aí, vamos para o histórico, então, né? A história pregressa dela. Ela não tem nenhuma doença conhecida, relatada no histórico médico. Relata que não faz uso de nenhum medicamento, também não consome bebida alcoólica e não é fumante. Nenhuma dessas coisas. Então, como o Daniel falou, né, quando a gente pensa na idade, a gente poderia vincular a alguma dessas coisas, né? Algum remédio ou uso de outras substâncias, mas ela relata que não faz uso. E aí, excluindo esses fatores, alguém pensa em alguma coisa, assim, que pode estar provocando essa fadiga nela extrema? Ou já quer pedir exame? O que vocês acham?
Eu acho que eu investigaria alguma alteração na rotina dela, né? Se teve alguma coisa que ela começou a fazer que poderia ter relacionado a isso, né? A gente fica enviesado porque a gente tá na liga de neurologia, né? Mas na vida, acho que eu faria isso. Senão a gente já quer pensar, né, já examina o líquor, em vez de ver se ela realmente começou a fazer uma coisa diferente. Mas se perguntasse, né, se ela teve alguma alteração na rotina dela nesses últimos dias, ela vai falar que não, tudo normal, esses sintomas só intensificaram mesmo, mas que essa sonolência, como eu falei, ela já vem de uns tempos, só que ela tratava como normal. Alguém mandou alguma coisa no chat? O Davidson Gabi, perguntou como que tá o humor dela. Então, ela não tá tendo tempo nem de sentir alguma coisa, porque ela só quer dormir realmente. Então, ela dorme durante a noite, aí acorda, tem ficado deitada, falando desses últimos 3 dias, né, que é a queixa de letargia. Ela só fica deitada, come assim, mas ela não tem histórico de depressão, por exemplo, né? Em relação ao humor, até esses últimos 3 dias era normal. Ela só se sentia muito cansada e ela achava até que ela era preguiçosa de fazer as coisas mesmo, enfim. Vamos passar então para os sinais vitais dela. Pressão arterial, 88 por 58. Frequência cardíaca de 36 batimentos por minuto. E a temperatura de 33,9 graus Celsius. Agora a gente tem mais coisa para falar, né? O que vocês acham aí desses sinais vitais? Eu acho que batendo o olho nisso aqui, eu já consigo pensar numa coisa muito interessante, que é essa queda de temperatura. Esse é um ponto bem característico de botulismo. Botulismo? Será? Ela tá então com tudo hipo, né? Inclusive a Hipotermia. bradicardia, né? 36 batimentos. Então ela tá com hipotensão, tá com bradicardia, tá com hipotermia. Aí você pensou então num botulismo. Alguém pensou em mais alguma coisa? Uma outra relação com esses sinais vitais? Não? Vamos ver então a respeito dos exames laboratoriais. Concentração de sódio estava 127, então ela estava com hiponatremia, né, considerando os valores de referência. Osmolaridade sérica de 260, então também estava com hiposmolaridade sérica. O ADH dela, sérico, estava um pouquinho maior, né, que o considerado para o valor de referência. Em relação à hipófise, né, estudaram as condições, a funcionalidade da hipófise, estava tudo normal, exceto por uma diminuição de FSH e LH. Então, ela tinha uma diminuição nesses dois hormônios. E fizeram um teste, então, para os anticorpos antinuclear e anti-SSB, pensando aí, né, numa doença autoimune, associando a esses fatores, né, da hipófise, que além do FSH e LH não teve nenhuma alteração, mas tem uma diminuição desses dois hormônios, e também chama atenção aí o ADH sérico, né, elevado. Mas o teste foi negativo para esses dois anticorpos aí relativos à doença autoimune. E aí, com esses exames laboratoriais, continua com botulismo, Daniel? E alguém pensou em mais alguma coisa? Tá com muita cara de hipotálamo, né? Então, alguma coisa a ver com hipotálamo tem com certeza, porque para ter aquela alteração cardíaca e outras alterações de sistema nervoso autônomo, junto com alterações hipofisárias, muito provavelmente tem comprometimento hipotalâmico. Mas não sei o que é, não. Mas já bateu o martelo certo no nosso diagnóstico topográfico, realmente. Tem o comprometimento hipotalâmico, a gente vai ver. E aí vamos ver, então, né, o diagnóstico mais para frente. Alguém pensou em outra coisa? Gabi, eu acho que a parada do botulismo foi bem, bem geral, assim, sabe?
Aham. Não, mas dos primeiros, né? O que você tinha nas mãos, assim, agora vai mudando o quadro. mas eu não lembro agora se tem algum tumor específico que pode acometer essa região. Esse é um tumor na hipófise, pode gerar esse comprometimento. Eu não sei se tem alguma relação com isso, que eu não estou lembrando aqui agora. Mas talvez possa ser, né? Talvez você pensou, tipo, em ser algo, um acometimento direto da hipófise e não passando, assim, pelo hipotálamo? Isso. Entendi. É, pode ser, né? Pode ser algo mais em cima, já pegando o hipotálamo ou só da hipófise. Vamos ver. Então, pensando no diagnóstico neurológico, aproveitando aí que a Luísa começou, né, o mês do diagnóstico neurológico lá no Instagram da Alan, e também partindo da aula do doutor Igor, que foi muito interessante, eu trouxe um raciocínio de diagnóstico igual ele fez, naqueles 4 diagnósticos, porque eu acho que é interessante a gente já começar a pensar assim, né? E então, no diagnóstico, a gente vai pensar, antes mesmo da anatomia, fazer aquele primeiro, né, que é o diagnóstico. Quem lembra que era o primeiro? Qual que é o primeiro diagnóstico que teve lá naquela aula dos 4, que a gente tem que pensar? Síndrome. Isso. Então, antes mesmo de ver, né, a anatomia do local ali topográfico, pensar num diagnóstico sindrômico. E depois evoluir para fisiologia e fisiopatologia. Então, a respeito do primeiro diagnóstico, o sindrômico, então, ele é relativo aos sinais e sintomas, que viria até mesmo antes dos exames, poderia vir, né, antes daqueles exames laboratoriais que eu mostrei, mas no caso dela, que era um quadro de letargia, estava muito generalizado, né? E o diagnóstico sindrômico, então, relembrando, ele é a respeito de reconhecimento de padrões. A gente está falando de grandes grupos que você associa aqueles sinais e sintomas a um diagnóstico, uma síndrome. E aí eu coloquei 3 aqui, né, soltas para a gente pensar, mas podem trazer outras. Então, vocês acham que é uma síndrome relativa à cognição, talvez de desautonomia por causa daqueles sinais vitais, ou algum comprometimento hormonal? Vocês pensaram em algum desses 3, nos 3 ou em outro? Antes da gente partir. Desculpa, Gabi. Não, eu só ia falar antes de partir para o topográfico, pode falar. Uma síndrome relacionada à cognição foi a primeira que eu pensei, porque a cognição está relacionada a todas essas funções superiores, né? Então, se você não tem atenção, vai perdendo essa capacidade, né? De raciocinar, de estar atento, né? Isso é uma característica da cognição. Eu também pensei quando eu estava lendo, por isso que eu até coloquei ela assim como primeiro. Mas aí, quando vieram os sinais vitais, eu pensei, já tem alguma coisa ali além, né? Aí eu cogitei também a desautonomia e algum comprometimento hormonal, que foi o que o Daniel já tinha até falado, né? Se era algo ali direto na hipófise. Alguém pensou em alguma outra síndrome assim, sem ser essas? Algum outro comprometimento? Não? Então, partindo para o topográfico, o Pedro já falou, né, do hipotálamo e o Daniel falou da hipófise. Então, quando a gente estabelece, né, esses padrões gerais, a gente vai, então, para a anatomia e fisiologia do local acometido. Então, onde que está a lesão? Que é o segundo diagnóstico topográfico. Então, a gente vai procurar onde está o problema. E aí, nesse caso, é interessante, né, a gente ver um exame de imagem. Então, além daqueles exames laboratoriais, também foi solicitada uma ressonância magnética. Além da ressonância do cérebro, foi solicitado também da medula espinhal, mas ela não tinha alterações, nem tinha a imagem dessa ressonância no artigo, porque não estava normal. Então, a alteração aqui no primeiro dia que eles fizeram na ressonância magnética, tiveram aí esse resultado. E aí, o topográfico, né, a gente já tem uma resposta, mas vocês querem falar sobre a imagem, assim, se consegue ver alguma coisa? Você tem uma
um exame de imagem ali, algo que parece uma desmielinização. Né? Interessante. Não tá Mas com cara de tumor, sabe? Mas uma cara de desmielinização. é. E a gente vê que tem um acometimento, sim, o laudo, né, dessa ressonância, que tem uma lesão hipotalâmica bilateral. Então, o diagnóstico topográfico seria voltado, sim, ao hipotálamo. E aí, vamos relembrar um pouquinho do hipotálamo, né? Então, os monitores aí de neuroanato, eu estava falando com a Luísa que tem vários, né? Relembrando um pouco do hipotálamo, que a gente fica repetindo lá, né? Corpo maxilar, quiasma óptica, tubercinéreo, infundíbulo. O hipotálamo, então, ele é parte do diencéfalo, fica localizado logo abaixo do tálamo, e ele tem inúmeras funções. Então, assim, não vou me atender muito à estrutura anatômica, se alguém quiser comentar algo a respeito, só trouxe mesmo essas principais partes que a gente lembra, e a localização dele. E aí, ele tem muitos núcleos, né? Então, a gente tem 4 áreas no hipotálamo que vai abrigar esses núcleos. A área pré-óptica, que tem 3 núcleos, mais uma outra região, que é o órgão vascular da lâmina terminal, colei, e outros 3 núcleos, tem mais 3 núcleos, a região tuberal, outros 3, e a região mamilar, outros 3 núcleos. Então, é uma estrutura significativamente pequena em relação ao tamanho, né, mas enorme nas funcionalidades e conexões. Então, aqui só para relembrar mesmo geral desses núcleos, mas nem vou citar cada um deles, não. E aí, em relação às funções, que é o que conversa mais, né, com o quadro, porque a gente precisa saber a fisiologia para entender a fisiopatologia, né? Então, o que deveria acontecer que não está acontecendo no quadro da paciente. Então, o hipotálamo, como eu falei, ele tem diversas conexões com o sistema límbico, com a área pré-frontal, conexões viscerais, tanto aferentes quanto eferentes, e aí entra um pouco, né, daquilo que a gente viu dos sinais vitais. Tem conexão com a hipófise, que também tinha alteração, e conexões sensoriais também. Então, conecta com todo mundo, né? E aí, em relação às funções propriamente ditas, ele faz o controle do sistema nervoso autônomo, por isso que eu coloquei ali como uma hipótese de diagnóstico sindrômico essa desautonomia, integração do comportamento sexual e regula um monte de coisa. Então, regula a temperatura corporal, que está alterada no nosso paciente, regula o comportamento emocional, que foi até uma pergunta que, se eu não me engano, o Davidson fez, né, como que ela estava se sentindo. Regula equilíbrio hidrossalino e pressão arterial, os dois alterados, então ela estava com hiponatremia e a pressão arterial baixa. Ingestão de alimentos, sistema endócrino, ritmos circadianos, sono e vigília. Sono e vigília, a queixa principal dela, né? Essa questão da sonolência. Então, tudo isso aqui que eu falei, né, praticamente estava alterado no quadro da paciente. Então, temos um acometimento de hipotálamo. E aí, seguindo a questão dos diagnósticos passo a passo, nós vimos o sindrômico, depois o topográfico e agora o nosológico. E aí, o doutor Igor, né, Campana trouxe essas siglas, né, Vitamindec, para a gente pensar. Depois que a gente pensa, então, no topográfico, ver a anatomia, a fisiologia daquele local, a gente tem que pensar em grupos que se encaixaria aquele acometimento. Então, o que pode levar a uma lesão do hipotálamo? Será que é um comprometimento vascular, infeccioso, autoimune, degenerativo, neoplásico? Enfim, cada um desses aí. O que vocês pensam, assim, levando em consideração os exames, o quadro dela, a apresentação, a ressonância também, né? Qual desses vocês acham que melhor se encaixaria? Eu acho que o autoimune entre esses aí. Ou metabólico. Autoimune ou metabólico. Desistiu da infecção? Acho que
Tem que ver que ela não estava com histórico de febre, né? Ela estava com Mas perda tem que de lembrar que o temperatura. hipotálamo regula a temperatura também, né? Então, se tiver uma infecção, o paciente pode estar com uma infecção e estar com hipotermia, porque é o lugar que regula Verdade. o afetado. Vai mascarar essa possível febre aí da infecção, né? Mas não tô falando que é infecção, né? Só porque você tinha comentado o outro livro. Alguém pensou em outra coisa além do autoimune, metabólico? O Daniel já comentou, né, que pela ressonância não parecia ser um acometimento neoplásico. Alguém pensou em algum distúrbio elétrico? Iatrogênica, ela não tem aquele histórico de médico pregresso também, né? Não tinha doença nem passagem anterior pelo hospital, então não encaixa. Vascular, nada? Então ficamos com autoimune metabólico. Alguém quer falar mais algum? Eu acho o vascular muito pouco improvável para a idade dela, né? Ao menos que ela tenha algum tipo de alteração, né? Como, por exemplo, alguma coagulopatia. Aí poderia ser interessante pensar nesse caso, mas parece que ela não tem. Então, Ela falou que não tinha nenhuma doença pregressa. Então, realmente. Então, vamos pensar no autoimune, no metabólico e ficar aí com a infecção de stand-by por causa dessa questão da temperatura, né? Que a gente não sabe. E aí, passando então do diagnóstico nosológico, eu trouxe o exame do líquor, para a gente ver se guia melhor. Então, a contagem de células dela. Ela apresenta uma pleocitose linfocítica, dá os valores de referência e o que ela apresentou. As proteínas, eles até falam no relato que estava alto, mas, tipo assim, tá dentro do valor de referência, mas, né, bem próximo aí do 60. Proteína básica de mielina está dentro do valor de referência, mas eles também chamaram atenção para isso no artigo. Falaram que era para chamar atenção porque consideraram próximo. E o índice de anticorpo de imunoglobulina G também foi visto no líquor e estava 0,62, e aí o ponto de corte depende, alguns tratam como 0,6 e aí então estaria alto, né, mas alguns toleram até 0,7. Então, de qualquer forma, está, né, elevado aí ou próximo ao limite. Então, resumindo, né, ela tem uma pleocitose linfocítica, está aí quase que com uma alta de proteínas e de GG. Essa questão do líquor, assim, chama atenção para alguma coisa? Leva para um caminho mais certeiro daqueles diagnósticos nosológicos ou não? eu não estou lembrando agora, Gabi, se a pleocitose linfocítica tem alguma relação com meningite. Então, aí poderia pensar nesse quadro de infecção, mas não sei. Esse aumento, né, sugere alguma coisa aí que tenha desencadeado uma inflamação do sistema nervoso central. Pode ser, né, posterior à infecção. O eletroencefalograma também fizeram, e eu não vou me arriscar a interpretar, eu só trouxe no cantinho aqui o laudo do eletro que eles deram. Então, falaram que ela estava com atividade teta-difusa com atividade delta frontal intermitente. Se alguém souber traduzir melhor isso, quiser interpretar, fica à vontade. Mas eu só pesquisei a alteração e em relação a alguma inflamação. Então, também sugere, junto com aquele exame do líquor, né, alguma inflamação ou comprometimento do sistema nervoso, né, esse eletro. O diagnóstico neurológico, então, para a gente terminar, tem o etiológico. Então, a gente passou pelo sindrômico, vendo os aspectos gerais, topográfico, então é no hipotálamo, nosológico ficou aí entre metabólico e autoimune, e a partir dos exames, e infeccioso também, né, esses três. A partir dos exames que a gente viu depois, que eu apresentei, né, as opções do nosológico, do líquor e do eletroencefalograma, alguém acha que a gente pode
bater o martelo em um dos três, autoimune, metabólico ou infeccioso? Não? Eu estaria infeccioso. Infeccioso. Eu iria de autoimune. Apesar de ter dado o exame negativo para autoimune. Mas não viram todos os anticorpos, né? Assim, eles pesquisaram 2, mas para frente eles vão pesquisar mais, porque eles também não desistiram do autoimune. No caso uma mulher dela. jovem, né? Muito propício para doença autoimune. E infeccioso, você pensou em alguma infecção específica? Foi o Gabriel, né, que falou. Foi. Não, eu não faço ideia, não. Mas eu Só uma infecção. Infecção. Mas é mais por causa do líquor mesmo. E o eletro, mas não que eu entenda eletro. Aí, se você quiser interpretar, eu até volto para você. Não precisa não. Metabólico, então, a gente exclui. Ninguém ficou com metabólico. Então, entre autoimune e infeccioso. Então, pensando nesses 2 diagnósticos, a gente tem que fechar um etiológico, então, né? Que é o diagnóstico diferencial, que a gente vai ver o que causou esse comprometimento do hipotálamo. E aí tiveram outros achados que eu guardei mais para o final, né? Para a gente não desvendar o etiológico antes de pensar naqueles pontos do nosológico. E esses achados foram... ela teve aí outra pesquisa que eu falei que ia ter de anticorpos, né? O HLA foi negativo, mas teve antiaquaporina 4 positivo. E o exame oftalmológico constatou também uma certa falta de envolvimento do nervo óptico. Mas ela não se queixa de nenhuma alteração visual, não. Só que mesmo assim, quando eles começaram a considerar aí as doenças autoimunes, passou por exame oftalmológico e viram que tinha uma falta de envolvimento aí do nervo óptico em um pedaço. E a partir desses outros achados aí que eu guardei mais para o final, o que vocês acham agora? Já pode fechar um etiológico? A suspeita de antes era esclerose múltipla, agora virou miastenia. Nenhuma outra? Só as 2? Não sei. E alguém? Pensou em mais alguma coisa? Ficamos com autoimune, então, né? Com esse antiaquaporina 4 positivo aqui. Não, aí o infeccioso foi embora. Ô, Gabi, eu tava pensando de novo na pleurocite, que é o seguinte, pleurocitose, perdão, que é o seguinte. Acho que, eu não tô lembrando o nome da doença agora, é algum nome de encefalite. Acho que é encefalite disseminada aguda. Eu acho que tem relação com essa pleurocitose. Uma inflamação, né? Não sei se daria isso no exame de... Isso. Tem que ver como que seria aquele... Lembrar, né, da ressonância magnética. Vamos ver, então. É um caso de neuromielite óptica. E aí, é curioso, né, que o Pedro comentou da esclerose múltipla. Por muito tempo, a neuromielite, ela foi considerada uma parte, assim, tipo, uma divisão, né, da esclerose múltipla, como se fosse um quadro, né, da esclerose. E aí, depois, eles viram que, na verdade, os achados de exames laboratoriais e, principalmente em relação aos anticorpos, é diferente da esclerose para neuromielite óptica. Mas a nossa paciente não se queixa, né, de nenhum acometimento visual, nem nada relativo à medula espinhal. E a definição da neuromielite óptica é uma doença autoimune, desmielinizante, que o Daniel tinha comentado lá no início também, né, pelo exame de imagem, que acomete preferencialmente, então, na grande maioria dos casos, a gente vai ter um acometimento ou do nervo óptico ou da medula espinhal, que não é o caso da nossa paciente. E aí que entra essa alteração de nome da neuromielite, né, para transtorno do espectro de neuromielite óptica. Por que hoje em dia trata-se como um transtorno do espectro? Porque com o passar dos tempos, né, que eles foram pesquisando,
viu-se que não era só uma questão de nervo óptico e medula espinhal sempre, que não era um padrão. E hoje já se vê em muitos casos de acometimento do cérebro. Do hipotálamo ainda é mais raro. No artigo que eu li, ele não é tão recente, é de 2013 ou 2012, não sei. Mas nessa época, né, eu não pesquisei os dados de hoje, mas na época era relativo a 3%, né? Então, tipo assim, de todas as pessoas que tinham neuromielite óptica, apenas 3% tinha esse envolvimento do hipotálamo, e foi o caso da nossa paciente. Então, eles cogitaram síndromes metabólicas diversas, ela passou por uma série de exames, e a neuromielite óptica ali ficou, quando eles viram antiaquaporina 4, é que ligaram a lanterna, assim, para esse diagnóstico. E eu li outros casos que falaram que fica, tipo assim, 1 ano mesmo sem diagnóstico, fazendo exame, tratando às vezes até para outra, porque não pensa nela por achar, né, que se não afetou nervo óptico e medula espinhal, não vai ser. E aí um outro achado interessante é aquele pedaço, né, sem cobertura, que eles relataram que tinha o nervo óptico, mas como isso não afetava em nada o paciente, não se pensou no início. E aí, o alvo do sistema imune, no caso da neuromielite óptica, é a aquaporina 4. Então, no momento que foi testado o anti-aquaporina 4, deu positivo, eles passaram, né, para esse diagnóstico, como preferencial aí do caso dela. E aí, o que é a aquaporina 4, então? Eu trouxe para a gente entender um pouco da fisiopatologia. As aquaporinas, no geral, elas são proteínas com alta permeabilidade seletiva à água. E a aquaporina 4, propriamente dita, ela tem um papel regulatório, então, no fluxo de água entre o sangue e o sistema nervoso, na barreira hematoencefálica e também nas interfaces do líquor com o cérebro. Então, seria aqui, ó, ela no pé no pé astrocitário, esses tubinhos azul. Ela está presente principalmente nos astrócitos e ela é altamente expressada em regiões específicas do sistema nervoso central, que justifica, né, a sintomatologia da maioria dos casos. Então, a gente tem uma alta expressão nos nervos ópticos, na medula espinhal, nas regiões periventriculares, no hipotálamo, mesmo sendo raro, é uma das regiões que tem maior expressão da aquaporina 4, e também tronco encefálico. E aí, eles falam até, eles ressaltam muito no final do relato de caso, a importância de se pensar nesse teste, né, imunológico de anti-aquaporina 4, porque eles testaram antes outros 3, né, ou 4, acho que 3, anticorpos, e autoimune não pensaram nesse. Então, ela passou por várias coisas, e se tivesse, né, já no espectro ali diagnóstico deles, teria sido mais facilmente detectado. E alguém já conhecia a neuromielite e a forma como ela agia? Pensou nisso ou não? Eu já tinha ouvido falar, Gabi, né? Muito embora eu no começo dessa discussão fui falando um monte de coisa, né? De botulismo até meningite. Mas você foi ali no exame, você já falou em desmielinização. Eu até achei que você já ia seguir. E o autoimune também, né, que o Pedro falou desde o início, relacionado à esclerose múltipla. Como eu falei antes, eles até enquadravam isso como esclerose múltipla, depois que dividiu por essas diferenças na positividade de anticorpos, e também exames laboratoriais são diferentes. E aí a gente fecha, então, o diagnóstico da nossa paciente, mas eu trouxe aqui também o desfecho, né, dela. Antes do desfecho eu trouxe o tratamento, esqueci. Mas o tratamento da neuromielite óptica, então, ela não tem cura. O tratamento ele é feito, então, com corticoides e imunomoduladores ou tratamento imunossupressores. Esse tratamento, então, como ela não tem cura, ele vai atuar prevenindo, alentecendo ou diminuindo a gravidade dessas exacerbações. Né? No caso da paciente aí, a primeira coisa que a gente tem que ajeitar são os sinais vitais, que são muito preocupantes, então ela foi internada,
ficou uns dias bons aí internada, eu vou falar no desfecho logo em seguida. E o tratamento que se tem é o uso mesmo de corticoides imunomoduladores. Em geral, é utilizado metilprednisolona e azathioprina, e a plasmaférese pode auxiliar os indivíduos que não respondem aos corticoides. Então, uma estratégia aí extracorporal para aqueles que não podem utilizar o corticoide. Agora sim, o desfecho da paciente. Os sinais vitais e nível de consciência dela melhoraram depois que administraram succinato sódico de hidrocortisona, tá aí a quantidade, seguido de pulsoterapia de succinato sódico de metilprednisolona por 3 dias. Então, a partir do momento que ela deu entrada no hospital com aqueles sinais vitais, ela foi internada e eles foram acompanhando, fazendo aquela bateria de exames que eu falei. O da antiaquaporina 4, como eles ressaltam, não foi logo feito, então ela passou uns dias fazendo outros exames, esperando o resultado, e aí via que não era, e eles mudavam a conduta de novo, enfim. O Daniel comentou, né, que começou com um raciocínio e foi terminar com outro, mas não se preocupe, porque os médicos dessa paciente também foram assim. Então, eles batem muito nessa tecla da importância de se pesquisar o antiaquaporina 4, justamente por eles terem dado toda essa volta nos diagnósticos aí possíveis para ela. Os níveis de orexina do líquor diminuíram, e depois que ela melhorou, a orexina é um neurotransmissor ligado aí à vigília, então contribuiu para o desenvolvimento de hipersonia enquanto ela estava internada. Mas é uma hipersonia sem cataplexia, então sem perda do tônus muscular, né, que diferencia aí da narcolepsia, que o Mauro até trouxe no caso clínico que ele apresentou. E aí eles falaram que ela melhorou esses sinais vitais e nível de consciência depois da administração desses medicamentos, mas logo que melhorou, ela teve essa queda, né, de orexina e desenvolveu hipersonia. Então ela melhorou a consciência, que ela estava desorientada quando ela foi admitida, mas desenvolveu hipersonia. Então ela chegava a dormir mais de 10 horas por dia no tempo que ela estava internada, acordava sonolenta. Isso continuou mesmo depois dos medicamentos. E esses medicamentos também, né, o succinato sódico de hidrocortisona, é utilizado para questão de emergência ali no momento primário de recuperar ela daqueles sinais vitais, né? Porque lembrando, ela estava com hipotermia, ela estava com bradicardia. Então, eles recuperaram, isso trouxe melhora, mas mais para frente ela continuou desenvolvendo um quadro de hipersonia. A ressonância magnética foi repetida depois de 30 dias e mostrou uma redução significativa da lesão hipotalâmica. Então, quando eles começaram a tratar, né, com hidrocortisona, enfim, teve diminuição da lesão hipotalâmica que apareceu naquela ressonância do primeiro dia. Ela teve alta hospitalar depois de 69 dias de internação, então ficou 2 meses internada. E ela foi para casa ainda com resquícios de sonolência e distúrbios de memória. Então, assim, o quadro dela melhorou bastante em comparação ao que estava e ao que foi, porque no meio do caminho aí desses 69 dias, ela apresentou de novo... Alguém ligou o microfone? Não. Alguém quer falar? Ou não? Então tá. Então, nesses 69 dias, ela apresentou, às vezes, distúrbios de memória e tal. Então, depois que ela teve alta, ela já estava melhor, mas ainda tinha esses resquícios. Foi prescrito, então, na alta hospitalar dela, 20 mg por dia de prednisolona oral. E a ressonância magnética, após 3 meses da admissão, mostrou um completo desaparecimento daquela lesão hipotalâmica, mais uma dilatação do terceiro ventrículo. E aí eles falam que, muito provavelmente, essa dilatação no terceiro ventrículo foi por causa da atrofia hipotalâmica. Então, desapareceu a lesão, mas apareceu essa dilatação no terceiro ventrículo. E, posteriormente, ela desenvolveu também quadro de narcolepsia e obesidade. Então, depois de ter essa alta, repetiram a ressonância magnética com 3 meses e continuaram, né, o acompanhamento dela. E aí ela apresentou melhora nessa questão da consciência. Os sinais vitais, obviamente, ela não ficou com aqueles, né? Não dava para ficar por muito tempo.
mas ela desenvolveu, então, outros distúrbios, né? Então, desenvolveu narcolepsia e obesidade também. E aí, os exames, comparando a ressonância magnética, né, para a gente fechar o desfecho, a ressonância do primeiro dia, que eu já tinha mostrado, aí no centro a gente tem a ressonância depois de um mês, que eles falaram que já tinha quase que desaparecido, né, as lesões do hipotálamo, teve uma diminuição bastante significativa, e depois de 3 meses, já não se tem mais a lesão do hipotálamo, mas, como eles falaram, tem uma dilatação aí do terceiro ventrículo. Então, assim, por não ser uma doença que tem cura, o tratamento ser voltado, né, para aquelas questões sintomáticas, como a gente viu, arrumou um negocinho e outro surgiu. Então, infelizmente, o remédio também, né, a medicação que ela estava tomando, contribuiu para que ela desenvolvesse outra síndrome. Então, depois ela acabou engordando 30 quilos e chegou a um grau de obesidade. E aí começa a ter, né, que desenvolver outros tratamentos, mas a doença de base mesmo é a neuromielite óptica com acometimento do hipotálamo. E aí estão minhas referências, o caso clínico e outros sites que eu pesquisei a respeito da doença e da aquaporina. E foi isso, gente. Muito obrigada pela participação de todo mundo e pela atenção de vocês. Gabriela, eu queria saber se você leu alguma coisa sobre o prognóstico geral disso, saca? Não desse caso, mas da neuromielite óptica num sentido geral, em outros pacientes que não desenvolvem tantos sintomas, igual essa paciente. Uhum. Então, eu vi casos, né, de quadro clássico. O clássico da neuromielite é o acometimento mesmo oftálmico, né, do nervo óptico, ou da medula espinhal. E aí, a medicação continua sendo imunomoduladores e não tem cura. Então, por exemplo, se a pessoa teve um acometimento bilateral do nervo óptico, fica mesmo sem enxergar, não tem recuperação da visão, mas eu vi que bastantes casos acontece unilateral, né? Então a pessoa não perde completamente a visão, e pode acontecer também de não perder por completo, né? Então tem aquela questão dos quadrantes, dependendo de onde aconteceu ali a desmielinização, se foi no nervo como um todo ou só no pedaço dele. Enfim, normalmente é isso. Mas, como você falou, né, não desenvolvem tantas complicações como o dela. O dela foi um caso raro, e isso também no artigo eles falam o tempo todo, né, que só 3% chega a desenvolver, e acho que até justificando, né, que eles demoraram tanto para testar por causa dessa quantidade de sintomas que ela apresentou. Mas, no geral, é isso. Obrigada, gente. Mas alguém quer falar alguma coisa? Acho que é um caso interessante para a ninguém gente mais tiver pensar dúvida. nele, sabe? Porque a gente pode pensar em tanta coisa assim no começo, sabe? Interessante.